Olá, mineradoras, tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro vídeo do canal, né? Oficialmente, o primeiro vídeo de estudo desse canal. E eu queria começar falando para vocês que nós vamos iniciar, como eu havia falado no vídeo de apresentação, a carta de Paulo aos Colossenses, que foi uma carta realmente que deu início ao nome, a tudo nesse canal, né? Então, nós vamos estudar essa carta. E antes de eu começar realmente, eu queria pedir para você se inscrever no canal, queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com as suas amigas, com as suas irmãs da igreja, né, nos grupos de WhatsApp, né, compartilhar com a sua família, enfim, todos que anseiam saber mais sobre essa carta, que desejam, né, conhecer mais sobre a palavra do Senhor, que esse vídeo seja compartilhado, tá bom? E antes da gente começar mesmo, eu queria indicar para vocês algumas bíblias, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e fazer algumas indicações para vocês até de livro. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês e eu tenho essa bíblia, que eu vou deixar o link para vocês, é uma bíblia ótima, uma bíblia na versão NVT, então é importante, né, a gente ter uma boa bíblia para estudar, né, e eu gosto bastante porque a letra dela é muito confortável. Uma outra versão também, que é a versão que nós vamos estudar aqui, que eu gosto bastante, é a versão NVI. E essa bíblia eu comprei recentemente e eu gosto bastante porque ela tem espaço para anotação. E é uma bíblia numa versão fácil de entendimento também, tá? Então, essa bíblia eu super indico, vou deixar o link dela aqui também para vocês. É linda, né, a cor, e é uma bíblia que dá para vocês estudarem. E uma outra coisa que eu faço com as mulheres da igreja também, e que eu indico para vocês, é esse livrinho aqui, que eu não sei como é o nome, mas é a própria Bíblia escrita e a parte para você anotar. Então é bem legal para estudo também, porque você tem o texto e você tem um espaço para anotação, tá vendo? Então eu gosto bastante, indico bastante para você que quer de uma forma, né, prática também, porque aqui você consegue ter a Bíblia e as anotações, né, tudo no mesmo lugar. Então eu gosto bastante e super indico para vocês, tá? Vou deixar o link aqui também. Indicação de livro, quando eu comecei a estudar Colossenses, eu comecei a estudar, né, e fui procurando versões, fui procurando, como que eu posso dizer, livros, né, materiais ali que pudessem me auxiliar e não somente depender ali da internet, mas eu gosto bastante de livros, então eu fui buscar conhecimento em livros e eu encontrei esse expositivo do Hernandes Dias Lopes e eu super indico as exposições, já comprei de Neemias, gostei muito, então super indico para vocês, vou deixar o link aqui também desse expositivo e acabei até marcando, né, fica a dica aí para vocês também, para estudo, e eu gostei muito porque ele traz de uma forma bem, assim, aprofundada, né, com relação a carta, a introdução, né, tudo que nós precisamos realmente saber, né, com relação a essa carta, ele traz de uma forma bem prática, bem simples, assim, de entendimento. Então, eu gostei bastante e super indico para vocês, né, eu queria introduzir e dizer para vocês que essa introdução é importantíssima, porque através dessa introdução nós vamos conseguir saber do que se trata a carta, quais os principais assuntos, o que Paulo queria realmente dizer escrevendo essa carta a essa igreja. Então, eu gostaria de começar aqui falando que essa carta ela foi escrita nos anos de 58 a 62 depois de Cristo. Ela foi dividida em 4 capítulos, então é uma carta relativamente pequena, né, nós vemos assim, mas que tem uma riqueza, né, que tem, assim, muitas coisas que servem, assim, para o nosso dia a dia, para a nossa vida com Cristo, né, então nós vamos aprender demais. Quem escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma,
numa prisão domiciliar, juntamente com Aristarco e João Marcos. Nós vamos ver isso também, que está escrito no capítulo 4, versículo 10. Para quem que foi escrita? Para os irmãos em Colossos, para os colossenses. E um detalhe aqui, Paulo escreveu essa carta, mas ele nunca havia estado em Colossos, né? Então nós vemos que ele escreve tudo que ele escreve, né, com muito amor e com muito cuidado, né, uma preocupação ali, uma exortação, mas ao mesmo tempo Paulo nunca havia estado com esses irmãos, né, nunca havia estado em Colossos. Uma curiosidade sobre a cidade em Colossos. Era uma cidade que ficava na província da Ásia Menor, às margens do rio Lico, né, que antigamente era a Frígia, mas hoje é a Turquia, né, e era uma das regiões mais férteis do mundo, né? Era um grande centro de tecelagem na qual se fabricavam as melhores lãs. Então, era uma cidade muito forte nesse quesito. E aí, o que aconteceu? Teve um forte terremoto, né, que deixou assim a cidade em ruínas. E bem próximo ali de Colossos também tem Laodiceia e Herápolis, né? E essas cidades, elas se recuperaram, mas Colossos não se recuperou. E todas essas informações, tudo isso que eu tô aqui passando para vocês de uma forma para vocês conhecerem um pouco mais com relação à cidade, com relação a Colossos, né? E sobre essa introdução, eu vi aqui, tá? Nesse livro, então fica uma indicação realmente para vocês estudarem e se aprofundarem cada vez mais, né? E tudo que a gente estuda, né, sobre a cidade, sobre a cultura na época, enfim, faz todo sentido, né, quando a gente vai lendo a carta, quando a gente vai se aprofundando. Uma segunda curiosidade da carta é que ela foi a sexta carta a ser escrita por Paulo. Quem fundou a igreja? Epáfras, que provavelmente fundou essa igreja, esse irmão Epáfras, né? Foi ele quem levou as notícias de Colossos para Paulo. E ele é um irmão que ele é muito citado na carta. E ele é sempre muito elogiado por Paulo, né? E também pela sua fidelidade a Deus. Então, Epáfras, ele tem um papel aqui fundamental. Nós vamos falar dele um pouco mais para frente. É sim um irmão que se destaca pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua vida de oração em função da igreja, né? Então é um irmão assim que tem toda a minha admiração, que realmente ajudou muito, né, com relação às igrejas e a cuidar dessas igrejas, né? Não somente Colossos, mas outras também. E qual foi o responsável pela carta? Então nós vemos que Paulo estava preso, ele não poderia estar em Colossos, mas tem alguns irmãos que ficam como mensageiro, eles ficam responsáveis por levar as cartas de Paulo às igrejas. E esses dois irmãos é Tíquico e Onésimo. Tíquico, ele foi um irmão que ajudou muito Paulo, né, sendo esse mensageiro, levando as cartas às igrejas. E no capítulo 4, ele também recebe uma missão maravilhosa e ao mesmo tempo desafiadora, né? Que é encorajar os irmãos. E Onésimo, então Onésimo, olha só, né? O nome dele significa útil. E ele era um escravo que pertencia a Filemon. E Filemon era um cristão que morava na cidade de Colossos, né? Provavelmente ele frequentava e conheceu os irmãos em Colossos e tinha esse escravo Onésimo. Então Onésimo ele foge de Filemon. E o que acontece? Ele encontra Paulo, né? E ele é convertido por Paulo pela mensagem, né? Pelo evangelho, pela pregação de Paulo. E aí ele acaba se tornando ali um grande amigo ali, uma peça fundamental no ministério de Paulo. Ele se torna mensageiro juntamente com Tíquico, né? Então nós vemos que Paulo ele acolhe esse escravo, né, fugitivo, né, do senhor Filemon, e ele acaba trabalhando com Paulo, né, sendo mensageiro. E aí Paulo escreve uma carta ao senhor Filemon e ele meio que devolve
o escravo Onésimo ao seu senhor. E essa carta é um pedido de perdão, né, para que ele perdoasse aquilo que Onésimo tinha feito com ele e aceitasse ele de volta, mas não como escravo, mas como irmão. Então, se você quiser ir se aprofundar ainda mais, leia essa carta de Paulo a Filemon, porque vai fazer todo sentido, né, que a gente está estudando sobre Colossenses, e você vai ter um entendimento muito maior, né? Então, é isso sobre Onésimo. E aí, qual que é o propósito da carta? Então, eu queria passar aqui para vocês 5 pontos desse propósito da carta. Então, o primeiro ponto, o que nós vemos, né, nessa carta? O primeiro ponto, assim, que eu acredito que é o crucial, é um tema central, é a divindade de Jesus, a missão de salvação e principalmente a supremacia de Cristo. Então, Paulo ensina que Deus, que Jesus, ele é a imagem de Deus, o Criador. E o que quer dizer supremacia? A gente vai estudar mais sobre isso mais lá para frente, mas a supremacia quer dizer poder, autoridade suprema, primazia, né? Então, a carta, ela começa ali com uma grande revelação, né? A partir ali do capítulo 1, versículo 15 ao 20, fala sobre a supremacia de Jesus, e aí nós vemos assim uma grande exaltação, né? O Paulo ali realmente revelando quem é Cristo, né? Então, e o propósito de tudo isso é porque Paulo, ele escreve para corrigir qualquer redução da pessoa de Cristo, né? Algumas doutrinas que estavam surgindo ali, que tinham na cidade de Colossos, doutrinas heréticas, né? Que estavam tentando diminuir realmente a importância de Jesus. E aí Paulo reforça que Cristo, ele é Deus encarnado, ele é a fonte da criação, ele sustenta tudo, ele é suficiente para a salvação e para a vida cristã, que eles não precisavam acrescentar nenhum conhecimento, eles não precisavam de nenhum conhecimento a mais do que havia sido revelado aos apóstolos e passado aos cristãos, né, aos irmãos depois da morte de Jesus. Então, é uma carta onde Paulo refuta muito essa questão do gnosticismo, né, sobre essas doutrinas heréticas, onde eles estavam acrescentando o conhecimento, eles estavam querendo realmente diminuir ali a suficiência de Cristo. E Paulo, ele exalta a supremacia, né, exalta a imagem de Jesus e expõe de uma forma tão linda, que na minha opinião é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. O segundo ponto é combater as heresias, né, como a gente está falando, e os falsos ensinos. Então havia, né, essas influências gnósticas, né, dentro da igreja que estavam distorcendo a fé cristã. Então algumas pessoas, né, incluíam rituais religiosos, né, e negavam realmente algumas coisas com relação a Cristo. E eles queriam, né, realmente acrescentar um conhecimento secreto e superior, né, que eles achavam que era superior ao que Cristo tinha feito para alcançar a salvação. Então, o gnosticismo, ele tinha esse objetivo: atacava a suficiência de Cristo, eles se vangloriavam por obter uma sabedoria mais profunda do que aquela obtida pelas Escrituras, né? O gnosticismo era uma filosofia que dizia que o cristão estaria cada vez mais perto da perfeição pelas práticas de outros deuses, né? De outros rituais, através de visões, intuições divinas, né? Então, eles queriam oferecer uma santidade superior, né? Mas adquirida por esses conhecimentos que eles acreditavam serem superiores a Cristo e que também eram necessários para ali complementar, né, vamos dizer assim, a obra redentora de Jesus. Então, nós vemos que eles distorciam muitas coisas, acrescentavam muitas coisas e acreditavam que aquilo era a forma exata deles chegarem à santidade, deles alcançarem, né, essa vida santa. Então, na verdade, não, né? E eles não pretendiam romper com Cristo. Na verdade, eles queriam unificar tudo. Então, essa unificação,
né, poderia colocar em risco. É isso que Paulo, ele se preocupa bastante, né? Nós vemos uma preocupação de Paulo muito grande, porque a preocupação dele era que os cristãos acreditassem nisso, então eles poderiam estar correndo risco de estarem no meio dessa doutrina, né, distorcida, que diminuía Cristo e fazia os irmãos acreditarem em falsos ensinamentos, né, nesses falsos mestres. Então, ele fala até no versículo, no Colossenses 2:8, ele fala, né, tenham cuidado para que ninguém os escravize filosofias vãs, enganosas, né, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Né? Então, a preocupação dele era que os irmãos acreditassem, né, nisso. E Paulo adverte os crentes a assim não se desviarem, né, para essas filosofias falsas e práticas que não têm base na verdade de Cristo. Porque a salvação e o conhecimento verdadeiro, ele vem por meio de Cristo, né, e da obra dele. Então, tudo o que eles precisavam, eles já tinham. Eles já haviam recebido o conhecimento que eles precisavam, né? E a gente vai ver mais pra frente, e com relação no decorrer aí, que na verdade tudo que eles haviam aprendido era suficiente. Cristo é suficiente. E que eles precisavam apenas permanecer nesse ensino que havia sido pregado para eles, né? Através dos apóstolos, através de Paulo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é encorajar os irmãos a viverem de acordo com a nova identidade de Cristo. E aí, nós vemos que no capítulo 3, nós já vemos ali Paulo de uma forma muito prática, ele ensinando os cristãos a viverem essa nova vida com Cristo. Então, eles eram uma igreja relativamente nova, né? E eles estavam aprendendo ainda, né? Como viver em sociedade, como viver em família, de uma forma, a forma de Cristo, né? A forma bíblica. Então, Paulo lhe dedica uma parte bem significativa dessa carta e explica como os cristãos, né, deveriam agora viver, porque eles estavam redimidos por Cristo, né? Então eles eram nova criatura e a sua vida deveria refletir isso. E no capítulo 3, versículo 1, ele já começa falando assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, o propósito aqui, Paulo queria que os cristãos entendessem, né, que essa nova identidade em Cristo deve se refletir em suas ações diárias, que a vida, ela não é apenas sobre crenças corretas, né, mas também uma transformação de vida, né, e em relacionamentos, em trabalho, em atitude, dentro do cotidiano, dentro da vida normal, né, como nós podemos viver de forma, né, ali como cristão. Então, Paulo, ele vai orientar os colossenses como viver essa nova vida com Cristo. E vai falar muito conosco também, eu creio, né? Então, o cristão, ele não vive, né, de uma forma isolada, mas a sua vida deve ser consagrada a Cristo, em todos os aspectos. A vida em Cristo é uma nova vida, né, como eu acabei de falar, que deve se refletir em atitude de amor, humildade, perdão, gratidão. Nós vemos muito nessa carta duas coisas que me chamam muita atenção, que Paulo nos ensina demais: amor, oração e gratidão. Amor de forma prática, tudo aquilo que Paulo fez pelas igrejas, tudo aquilo que Paulo, as cartas que ele escreve, tudo que ele fez foi por amor à igreja, porque ele amou muito a igreja. Oração, nós vemos que desde o início, já do primeiro capítulo, ali nos primeiros versículos, Paulo fala que, né, ora pelos irmãos. Então, ele tinha uma vida de oração, ele tinha realmente ali uma vida muito prática, né, no dia a dia, e orava bastante. E também a gratidão. Então, em todo o tempo, nós vemos Paulo em suas cartas, e nessa não é diferente, o quanto ele agradece a Deus, né, e pede para os irmãos também agradecerem, viverem uma vida de dar graças a Deus, de serem gratos, né? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é ensinar sobre a reconciliação
e a paz em Cristo. A carta também enfatiza o papel de Cristo na reconciliação do ser humano. E a morte e a ressurreição de Jesus é o que reconcilia o homem com Deus, né? E também traz paz entre os seres humanos e todas as coisas criadas. Então nós vemos que em Cristo há redenção e perdão de pecados. Cristo é a paz que restaura o relacionamento entre nós e Deus. Ele é o responsável por isso. Então Cristo é a paz que restaura o relacionamento entre nós e Deus. A obra de Cristo na cruz é completa e definitiva. Devemos viver na paz, em paz com Deus e com os outros, sendo instrumentos de reconciliação no mundo. Então esse é o quarto ponto, vai falar sobre, no capítulo 4, sobre reconciliação também, uma parte muito importante. O quinto e último ponto é sobre exortar a perseverança na fé. E aí Paulo também encoraja os irmãos. Então é uma carta onde ele quer refutar o gnosticismo? Sim, mas também tem muito encorajamento nessa carta. Então ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes. É uma carta que tem um propósito muito lindo, né, de realmente motivar os irmãos a continuarem naquilo que eles estão fazendo, nos pontos onde eles já estão onde eles já estão firmes, né? Paulo vai falar sobre isso, mas Paulo também deseja, né, que os cristãos em Colossos continuem firmes no evangelho verdadeiro e que não se desviassem, né, para essas falsas heresias ou dificuldades que eles poderiam vir a enfrentar, né? Então a fé, ela deve ser constante e ao mesmo tempo ativa. A perseverança na fé é crucial, então o cristão deve ser fundamentado em Cristo e sempre se lembrar da esperança da salvação, da promessa eterna. Nós não devemos ser abalados por ensinos falsos ou por tribulações. E é aí que tá uma questão muito importante. Nós não seremos abalados por isso, nós não seremos, vamos dizer assim, enganados por falsas heresias, por falsos ensinos, se nós estivermos fazendo o que nós estamos fazendo agora, estudando a palavra de Deus, procurando entender, lendo, relendo, pedindo ao Espírito Santo para trazer entendimento, para trazer, né, sabedoria, para nos ajudar a compreender aquilo que Deus quer falar. Então, eu acredito muito, né, que toda essa sabedoria e todo o entendimento que nós precisamos está em Cristo e nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor para continuarmos perseverando na fé, mas de maneira a não se abalar pelo que tem acontecido, não se abalar por ensinos falsos, por escândalos, nem nada do tipo. Então, eu queria finalizar esse vídeo com esse último ponto, né, dizendo que o quanto é importante nós estudarmos, né, o quanto é importante nós nos aprofundarmos realmente na palavra de Deus e que isso vai reger a nossa vida. Se a gente tiver uma vida pautada na palavra de Deus, nós seremos cristãos fortes, cristãos firmes, né? Como eu tô falando para o público de mulher aqui, seremos mulheres muito fortes, mulheres realmente firmadas, enraizadas em Deus, e isso vai fazer total diferença na nossa vida aqui na Terra. Precisamos perseverar com fé, acreditando nas promessas de Deus, acreditando, vivendo de forma, olhando para o alto, nós vamos falar sobre isso também, e estudando e cada vez mais nos aprofundando e tendo essa sede, essa fome de conhecer o Senhor, que isso é muito importante na caminhada cristã. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, né? Para o próximo vídeo nós vamos começar já pelo capítulo 1, vamos estudar juntas, vamos estar nos aprofundando. Queria pedir novamente para, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até mais!